Certo o que você é. Onde você... Qual é o seu histórico? No que você acredita? Eu sou ateu, mais ou menos. Acho que sou agnóstico. Eu nunca realmente acreditei a minha vida inteira, eu acho. Eu não fui criado com nenhuma religião em particular. Mas eu sempre tive um interesse na questão. Eu estudei, mais ou menos, religião de forma independente. Aham. Eu não sei, o Islã parece realmente interessante, então eu pensei em perguntar algumas coisas. Pode perguntar. Qual é a sua pergunta? Pode perguntar. Fique à vontade para perguntar. Certo, então, primeiro de tudo, eu acho que é mais uma pergunta geral, eu acho. Se você pudesse me recomendar algumas fontes para estudar o Islã de forma independente. Certo. Então, só leitura simples, tradução. Leia a tradução internacional tailandesa do Alcorão. É um ótimo ponto de partida se você quer um ponto de partida. Comece por isso. Aí você pode ler a biografia do profeta também. Você pode ler sobre a vida dele. Você pode ler algo como Néctar Selado, ou tem outros livros também que estão disponíveis. Para a biografia, a vida do profeta, que a paz esteja com ele. Eu acho que isso deve ser mais do que suficiente para alguém que quer entender do que se trata o Islã, etc. Porque isso vai te dar o contexto histórico da vida do profeta, o que ele fez, etc. Então, ler os versículos do Alcorão vai te dar a mensagem principal do Islã, do que se trata, as regras e todas essas coisas. Certo. Muito obrigado. Agora eu tenho algumas perguntas a mais, talvez provocativas. Eu não sei como você consegue lidar com isso. Uma é sobre moralidade. Tá. Até. Se você puder. Certo. Por quê? Eu ouvi você dizer que, sabe, os ateus não têm uma moralidade objetiva, né? E eu concordo com isso, claro. Meu problema é que eu não acho que você tem uma moralidade objetiva também. Ok. Ok. Então, se você puder me dizer de onde vem a sua moralidade, e por que você acha que isso é objetivo? Por que não vem de mim? Vem de uma fonte que é onisciente, onipotente, o que significa que, se tem atributos perfeitos em conhecimento e sabedoria, então não é uma moralidade subjetiva, porque não é baseada na experiência de uma única pessoa. Você não experiencia algo. Então você baseia um julgamento na sua própria experiência pessoal limitada. Então, nossas experiências são limitadas. Esse é o problema com a conclusão que chegamos. Chegamos a conclusões baseadas em experiências limitadas porque temos atributos limitados. Tipo, eu não tenho conhecimento absoluto, eu não tenho sabedoria absoluta, eu não tenho nada absoluto. Ou nossos atributos são limitados, e por isso nossas experiências acabam com conclusões limitadas. E elas acabam com conclusões subjetivas. Mas se existe uma entidade que é literalmente a criadora de tudo, que criou o universo, que criou os seres humanos, que criou a realidade. Então, o que quer que isso diga é a verdade objetiva absoluta, por definição. Então, se isso determina que x é certo ou x é errado, isso também se torna objetivamente certo ou objetivamente errado, baseado no fato de que essa entidade é a criadora da realidade e tem atributos maximamente perfeitos. Ok. E claro, eu sei que essa é a sua resposta padrão, eu acho. Mas meu ponto era mais como você ainda. Verdade, você ainda interpreta, de alguma forma, quer você ache que sim ou não, o que essa entidade diz. Certo. Então, assumindo que essa entidade é verdadeira e diz todas essas coisas, você ainda precisa processar essas coisas na sua mente. E você as interpreta com base na sua própria visão limitada. Certo. Isso é algo que você sabe. Discurso. Sei, Porque acreditamos que a linguagem também vem de Deus. Então, acreditamos que a fonte da linguagem é o Criador. Nós acreditamos. Tipo, se você ler o Alcorão, por exemplo, o capítulo 2 do Alcorão, a partir do versículo 30, etc. Fala sobre ela ensinando a Adão os nomes, e ele ensinou a Adão todos os nomes de todas as coisas, e isso é parte da nossa crença. A linguagem, todas as línguas, o conhecimento da linguagem. Então, isso é algo que você não adota, ou você não tira de outras, entidades. Não é algo que você cria por conta própria. Quando o bebê aprende a linguagem com sua mãe, seu pai pega palavras, e então formula palavras. Você começa a falar a língua. Por que você aprende isso de fontes externas?
Então, nós, inicialmente, acreditamos como muçulmanos que a linguagem vem de Deus, e Allah usa essa linguagem. Em que entendemos o significado dessas palavras, nós aceitamos as palavras como elas são dadas. Bem, não só isso, Allah envia um profeta e um mensageiro para nos mostrar como entendemos essas palavras. Então, quando ele envia o profeta, um mensageiro, e esse profeta mensageiro age, com base na revelação divina, o Criador é quem está direcionando esse profeta ou mensageiro sobre como se comportar. Então, quando ele diz, faça isso ou não faça aquilo, é assim que você entende o Alcorão, é assim que você entende esses versículos. Essa é a nossa aplicação disso. A compreensão do Alcorão é baseada na vida do profeta, e o próprio Alcorão te diz que o profeta é o exemplo. Para você entender essas palavras na revelação, não a sua própria visão pessoal, como que os cristãos, ou a maioria dos cristãos, fariam. Todo mundo lendo a Bíblia com sua própria compreensão, chegando às suas próprias conclusões. Há uma diferença, e o Alcorão diz que o critério é esse. Se você discordar de algum muçulmano sobre qualquer coisa, então você entrega isso a Allah e o mensageiro. Então você entrega isso ao Alcorão, o texto, e depois a compreensão do texto através do mensageiro. Qualquer coisa que você discorde, então você não pode ser subjetivo. Hoje, eu acho que, sabe, eu vou rezar 3 orações em vez de 5, ou sabe o que eu vou fazer isso. Ou eu não vou jejuar no Ramadã este ano, sabe? Porque tá muito quente. Então vamos mudar as regras e vamos jejuar em um mês mais frio. Vamos mudar a data do Ramadã. Isso não acontece no Islã, porque o Islã te dá essa regra. Se você discordar de algo, você devolve isso ao Alcorão e ao profeta. Tá só reciclando argumentos de outra pessoa. Ou deixar você terminar pode continuar. Claro, eu não estou. Eu não estou inventando nada. Eu só sei. Meu problema era mais assim. A linguagem é. Não importa de onde a linguagem vem. Eu acho que ainda é bem óbvio que às vezes é ambíguo. Você tem, tipo, nós já respondemos essa parte sobre alguém te mostrar como entender isso. Pela implementação real dos ensinamentos. Não apenas ensinando, não apenas te dizendo, mas a implementação real. E te mostrando onde a implementação é precisa e onde não é. Esse é o ponto principal. Com certeza, coisas que são bem claras. Você falou sobre o Ramadã, por exemplo. Eu acho que é bem claro. Tipo, como você deve implementar isso? Eu acho que é bem claro. Mas isso não é realmente sobre moralidade, eu acho, porque tem algumas coisas que não são tão bem abordadas. E que você ainda precisa interpretar isso. Me dá um exemplo. Beleza. Então, por exemplo, eu acho que sobre. Eu lembro de outra conversa que você teve. Podemos continuar a conversa. Me dá um exemplo daquela coisa que você falou. Hashtag Imporate, é claro. Bom, por exemplo, tá, vamos dizer que. Certo. Se eu lembrar corretamente, você deve ajudar as pessoas. Se isso não causar dano a você mesmo, certo? Isso é uma coisa muito grande. Você tem que ter mais cuidado. Por exemplo, vamos supor que você veja alguém. Seu amigo, talvez, que mora em outro país. É um país realmente pobre. E você pode pagar um preço bem baixo. E ele vai comer por uma semana com esse dinheiro. Beleza. Beleza. Você basicamente não tem. E ele é muito pobre. Você basicamente não tem o como fazer isso. Certo. E ele tem um ganho enorme com isso, né? Beleza, eu não sei se isso é certo. Então, isso é algo que é moral. Se você fizer isso, é algo que é moral, que existe. Eu acho que você já sabe a resposta para essa pergunta. Sabe, é uma pergunta bem básica. Beleza, beleza. Pelo menos esse menu é só para facilitar as coisas. Isso é tipo, tá, para facilitar as coisas e para você. No Islã, existem 5 tipos de comandos. 5 tipos de comandos no Islã. E eu espero que você traga um exemplo melhor da próxima vez, certo? Mas, existem 5 tipos de comandos no Islã. O primeiro é a proibição completa, que é o que muita gente chama. A gente chama de Aaron. E muita gente fica falando Aaron, 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 sabe? E fazendo meme com essa palavra. Então, essa é a proibição absoluta. Significa que você não pode fazer isso. Você não deveria fazer isso. Exceto em casos, por exemplo, de coação ou em situações de necessidade absoluta, onde você não tem outra opção.
Por exemplo, você vai morrer de fome, então você teria que comer como um porco. Essa é a única coisa disponível. Comeria o necessário para viver, e você não estaria comendo isso feliz, mas você só quer sobreviver. Esse é um exemplo. Mas em todas as outras situações, isso é absolutamente proibido. Então isso é Aaron. Depois, temos algo que se chama macru. Macru é algo que é o oposto do recomendado. O que significa que se você deixar de fazer, Deus vai te recompensar, mas se você fizer, ele não considera isso um pecado. Ele não te pune por isso. Deixar de fazer é bom, mas fazer não é necessariamente um problema. Beleza. Então, e aí temos algo no meio, que se chama, que é algo que é permitido. O Islã não diz que você deve ou não deve fazer. Por exemplo, coçar a cabeça. Sabe, coça a cabeça ou você quer, tipo, mexer nos seus óculos. Essas coisas básicas. Essa é a área cinza, no meio, se você quiser chamar assim. E então temos, que é o oposto de, que é algo que é recomendado. Algo que é recomendado. Se você fizer, você será recompensado. Como o exemplo que você deu, isso é algo recomendado. Que se eu ajudar aquela pessoa, é um ato recomendado pelo qual eu serei recompensado. Mas ao mesmo tempo, se eu não fizer, eu não vou cometer um pecado. A menos que a pessoa esteja prestes a morrer ou algo assim, sabe? E você possa salvar a vida dela. Aí é uma situação diferente, né? Então, tem um ato recomendado a se fazer. E então a última coisa são as coisas que você tem que fazer, que são obrigatórias, como rezar 5 vezes ao dia, etc. E pagar o seu zakat, que é a riqueza obrigatória que você tem, a caridade que você tem que dar anualmente, sobre o valor das economias que você possui. Se você é uma pessoa rica, isso acaba com toda essa ideia e cenário que seu povo seguiu de qualquer forma. Acaba com a existência daquelas pessoas que são pobres, que não têm nada. Porque, de qualquer forma, seja você ajudar aquela pessoa, de forma recomendada ou não, ou seja, se você ajudar com um ato recomendado ou não, você teria que dar caridade. De qualquer forma, se você tem dinheiro, se você tem economias, você tem a obrigação de dar 2,5% da sua riqueza anualmente sobre as economias que você tem, se eles ultrapassarem um certo valor. Então você teria que dar caridade de qualquer forma. E, geralmente, dar caridade é algo que é recomendado no Islã e ordenado no Alcorão e na Suna. E ajudar as pessoas. Quanto mais a pessoa estiver precisando, mais recompensa você vai receber do ponto de vista islâmico. Então essa é a resposta para essa pergunta bem básica. Eu não sei sobre as áreas cinzas, então se. Essa foi uma pergunta muito boa, uma resposta realmente boa, Sanan. Ok. Eu tenho uma última coisa para você, que é sobre. Eu sei que você realmente gosta do. Essa é mais uma pergunta pessoal. Você realmente gosta do. Eu não sei. Eu não sei como se chama, mas você diz que Deus é necessário, porque, claro, tudo tem uma causa. E se você voltar longe o suficiente, você precisa de um causador que não tenha causa. Você me viu isso. Ou você está dizendo, pessoas, eu já vi você dizer isso várias vezes. Quando eu disse isso, muitos vídeos seus. Não acho que usei isso. Pode falar. Certo, não essas palavras, mas esse argumento. Eu não sei como se chama, mas como você disse, eu acho que você falou sobre. Eu não quero entrar em filosofia. Tem uma grande diferença entre argumentos de dependência e argumentos de causalidade, que é a que você está tentando se referir. Existem diferentes tipos de Kalon, argumentos cosmológicos, de qualquer forma. Não é só um tipo. Mas eu não entro nessa área cinza quando falo com as pessoas. Eu não entro. Se assistir meus vídeos, você saberia disso. Não é o que eu costumo abordar. Mas ponto que você quer fazer. Sim, meu ponto é que eu acho que essa é a principal coisa que eu vi você dizer sobre por que Deus é um ser necessário. E eu não acho que isso seja verdade. Quais vídeos você está assistindo? Sabe, eu não lembro de ter feito argumentos. Deus é o necessário. Eu acho que você está pegando vídeos de outras pessoas. Então, tipo, eu conheço outras pessoas que usam esses argumentos, mas eu não sou um deles. Eu não lembro nem uma única vez que eu disse que fiz o argumento da existência necessária versus a existência contingente. Ruas, por exemplo, eu lembro, tipo, você sabe, da mesa. Essa mesa foi feita por. Eu não uso essas terminologias de existência necessária. É uma coisa muito mais básica que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que se você tem algo que é projetado ou feito, certo? E isso requer um designer. Se você olhar para isso, ele mostra os atributos do seu designer ou do seu criador. Esse é o argumento. Eu digo, não tem nada ali sobre necessário, possível e todas essas coisas. Os argumentos. Eu realmente entendi mal. Talvez seu argumento. Então você diria que Deus é necessário de alguma forma. Não uso, não gosto de usar linguagem filosófica. Na filosofia, necessário tem definições diferentes dependendo de quem fala. Digo isso.
Você precisa de Deus, o universo. Certo. Deixa eu te ajudar. Você entende o que é um ser necessário. Um ser necessário, pelo menos na minha percepção, é algo que tem que existir, e sem ele, tudo que está ligado a isso não existiria. É só. Sim, na minha opinião. Não, tem mais a ver com isso. Tem mais na definição filosófica. Mas como eu disse, não tô tentando entrar nisso. É algo que não pode ser de outras maneiras. Algo que tem que ser eterno também. Tem muitas outras coisas que você pode incluir na definição de uma existência necessária. Eu acho que a existência de Deus é uma questão muito mais simples. É por isso que a maior parte do tempo você me vê falando sobre isso. A existência de Deus é uma realidade com a qual os seres humanos nascem. Eu não preciso provar nada para ninguém. Estudos mostram, e eu mencionei isso várias vezes. Estudos mostram, e eu mencionei isso várias vezes nos meus vídeos, que os seres humanos nascem na Itália com a ideia ou a crença de que existe um criador. Eu acho, não que você tenha adivinhado. É um fato. Tem estudos mostrando isso. Não, não. O que você adivinhou é um fato. Eu não vi isso como um. Tipo, pela minha própria experiência, eu nunca tive esse sentimento. Eles tiveram que me explicar o que era Deus. Você foi socializado diferente. Esse é o ponto todo do estudo ser sobre crianças. Porque o estudo ser sobre crianças vai contra a ideia de socialização. Agora você foi socializado de outra forma. Você nasce em um. Você viveu em uma sociedade ocidental. Ninguém tem te ensinado sobre Deus. Você está ensinando sobre o oposto, sobre o ateísmo e sobre como eles não conseguem realmente falar nada sobre mim. Copiam? Mas esse é o ponto todo. Não te ensinar nada é ensinar ateísmo, né? É tudo isso, né? Então, eles te ensinam sobre ciência e como você tem que ser. Tipo, a ciência é o Deus, sabe? Tudo é descoberto através da ciência e isso e aquilo. Você não diria essas coisas diretamente, mas esse é o fim. Tudo isso no que eles estariam ensinando. Tem muitos professores e educadores, etc. Isso nas escolas seria explicitamente zombando das pessoas que acreditam em Deus, zombando das crianças desde pequenas para socializá-las contra a crença em um Criador. Isso é uma coisa bem comum, e especialmente quando você chega, tipo, no nível universitário e tem professores. Se essas aulas têm a ver com religião, ou por muito disso, você sempre vai estar zombando das ideias de Deus. E eles não vão fazer isso diretamente, vão fazer indiretamente, mas tentando socializar aquelas crianças para, você sabe, se afastarem da ideia de religião, etc. Você não sente isso agora. É por isso que esses estudos são sobre nossos próprios filhos, pessoas que ainda não foram socializadas em uma crença específica. Então, se a gente já nasce com essa crença, eu não preciso dar razões para nada. Eu diria que tem uma coisa inata que intuitivamente nascemos como seres humanos. Se alguém não acredita nisso, então ele foi socializado de outra forma. Ele foi afastado do estado inato com que os seres humanos nascem. Ele não é puramente natural. Então, gostaríamos de te dar as boas-vindas ao estado natural. Sabe, a gente diz, volte a ser plenamente humano. Sabe, não mude para outras coisas. Sabe, volte a ser humano de novo. Se eu não souber se ainda tenho tempo, mas isso é um pouco limitado, na minha opinião. Por quê? Como tudo que fazemos, e até Deus, na minha opinião, mesmo que a gente tenha um conceito inato de Deus. O que eu não sei se eu concordo, mas tudo bem, deixa pra lá, vamos dizer que concordamos. Não se trata de concordar ou discordar, claro, claro, vamos dizer que sim, vamos dizer que sim. Certo, é como se você não estivesse prestando atenção. Por minha causa. Tem essas coisas que eu mencionei várias vezes, dadas as fontes, e elas foram feitas nos anos 80, mas pode continuar. Sim, vamos ver o que fazemos. Pode. E isso não pode ser explicado apenas pela evolução, assim como mesmo que a gente tenha uma característica. Tá bom. Vamos dizer que temos. Eu não sei. A gente vê cores, né? As cores existem. Não sei não. Certo, certo, certo. Pode ir em frente agora e me conta sobre evolução. Quais são as 4 suposições da evolução? Bom, a suposição da evolução é essencialmente um dos pilares principais da evolução, as quatro. Não, as quatro suposições principais nas quais as teorias da evolução se baseiam, certo? Eu não sei se são quatro. Eu sei que são quatro. O indivíduo mais adaptado ao ambiente vai sobreviver e, assim, terá uma chance maior de. A seleção natural é chamada de seleção natural, e essa é uma delas. Quais são as outras? Eu não sei exatamente quais são as outras. Você leu o livro do Darwin? Não. Você sabe o nome do livro.
A primeira, a Smith básica. Sem ler o discurso. Não, eu nunca li. Certo. Você pode me falar sobre a deriva genética? Sim, desculpa. Deriva genética. Não muito. Eu ouvi, sabe? Você sabe o que significa equilíbrio pontuado? Não, eu não estou dizendo que sou um. Não, 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 não. Eu só estou te mostrando. A maioria das pessoas no Ocidente é um reflexo de você mesmo. Eles acreditam em algo que não têm a menor ideia. Eles não pesquisaram. Eles não sabem o básico sobre. Eles não leram um livro básico sobre essa existência ou conhecimento. E então eles acreditam nisso e aceitam como um fato. E então você gostaria que tivéssemos uma discussão sobre a evolução sendo a razão pela qual acreditamos em Deus. Quando a gente ainda não discutiu se a evolução é real ou não. Certo. Espera. Um segundo. Deixa eu ver. Ok. Primeiro de tudo, duas coisas. Eu nunca realmente afirmei isso. Eu não faço ideia de onde vem o conceito de Deus. Eu não estou afirmando. Falamos sobre evolução. Certo, é. Então, quando eu digo que talvez o conceito de Deus venha da evolução, estou dizendo que pode ser uma possibilidade. Eu não estou dizendo que é. A gente não olha para possibilidades a menos que haja evidências para analisá-las. A menos que a evolução seja verdadeira. A gente não vê se a ideia da existência de Deus poderia ser influenciada por essa coisa, que já é verdadeira ou não. Se não há evidência de que seja verdade desde o começo, então a gente não inclui isso como uma possibilidade desde o início. Ok. Antes de a gente passar para um assunto diferente. Então, mas os ateus fazem o quê? Eles fazem isso. Você pode tentar essa socialização e lavagem cerebral. Vai para a sua universidade. Se você vai para a universidade, não sei o que você faz, mas vai para a universidade. Ou seus amigos básicos, as pessoas ao seu redor que estão na casa dos 20, e pergunte a eles: a evolução é um fato? E todos eles vão dizer que sim. E nas perguntas básicas que eu estava te fazendo sobre evolução, eles provavelmente vão dar as mesmas respostas que você deu. Eles foram socializados a acreditar em algo que não entendem. Diz que para crer em algo, você precisa entender isso completamente. Eu acho que para acreditar em algo e estar convicto disso, você precisa entender os fundamentos e o raciocínio do porquê você acredita. Se você acredita em algo, se você está convicto de algo, como as pessoas estão no Ocidente, convictas da evolução, e elas não sabem por que estão. É isso que é lavagem cerebral. Porque se eu começar a perguntar a alguém sobre os fundamentos daquela coisa em que eles estão convictos, acreditando tanto, eles não sabem. Se você for um muçulmano que está tão convicto no Islã e disser que é a verdade absoluta, e então você pergunta a ele quais são os 5 pilares do Islã, e ele não sabe. Ou essas coisas básicas de conhecimento que eu estava te perguntando. Que livros vocês leem? E ele não sabe o Alcorão. Aí isso se torna ridículo. Porque como você está convicto daquela coisa a menos que você esteja sendo lavado cerebralmente para acreditar nela? Você literalmente não sabe o básico. Mas de qualquer forma, olha, vamos deixar assim, eu só gostaria de pensar sobre essas coisas. E, como eu te recomendei no começo da discussão, leia o Alcorão e a biografia do profeta. E você é bem-vindo para voltar, sabe, com outras perguntas, talvez em outra hora, se você quiser. Bom, de qualquer forma, foi bom conversar com você. Tchau, tchau. Você também, tchau.